Fala galera, beleza? Vamos lá, mais uma aula, tá? Hoje a aula é sobre hidrostática, beleza? Pra gente começar a falar de hidrostática, né? A gente precisa entender o que esse nome quer dizer, né? Hidrostática, né? Se a gente dividir essa palavra aqui, a gente divide ela em hidro e estática. Hidro vem de líquido, água, né? E estática vem de parado. Então aqui é o estudo dos líquidos em repouso, ou seja, dos líquidos que não se movimentam. Depois a gente tem a hidrodinâmica, que é quando esses líquidos começam a se movimentar. Mas primeiro a gente vai estudar a hidrostática, o estudo dos líquidos, né, em repouso, beleza? Esse vídeo eu vou dividir ele em dois, pelo menos, porque é muita matéria, muito conteúdo, para não ficar uma coisa muito grande, eu vou dividir ele no meio, tá? Então, essa é a aula 1 de hidrostática, e a gente vai começar falando sobre o conceito de pressão, né? O que é pressão? Pressão é definido como sendo força sobre área, né? Então, pressão é igual a força dividido por área. A gente sabe, né, que força é dada em newtons e área é dado em metros quadrados, certo? E aí um jeito fácil de você entender pressão é você, por exemplo, ó, pegar uma caneta e fazer isso aqui, ó, que eu estou fazendo. Aperta ela aqui assim, se tiver um lapisinho menor, fica até melhor de ver. Aqui agora, achei um aqui, ó. Você pegar um lápis, ó, um lápis pequeno, fizer assim, ó, né? Aperta ele entre os dedos, né? Ou seja, você está fazendo uma força sobre o lápis, está fazendo a mesma força dos dois lados, que é a força do seu dedo. Pensa, faz aí e vê aonde que você sente apertar mais o seu dedo. Aqui na parte de trás do lápis ou aqui na ponta do lápis. Você vai perceber, se você fizer aí na sua casa, que você sente que na ponta do lápis pressiona mais o seu dedo, né? Por quê? Né? Por que isso? Porque, olha só, como pressão é força sobre área, se você diminui essa área de contato, o que acontece com a pressão? A pressão, ela aumenta. Então, a pressão, ela é inversamente proporcional à área e diretamente proporcional à força aplicada. Beleza? Então, já sabemos uma coisa, já temos um conceito, que é o de pressão. Isso aqui, inicialmente, está falando de pressão nos sólidos, beleza? Então, pressão é uma força sendo aplicada em uma área. Tranquilo. O segundo conceito que a gente precisa definir aqui é o conceito de massa específica e densidade. Então, ó, massa específica é massa do corpo sobre volume e densidade também é massa sobre volume. Ué, se os dois são massa sobre volume, por que eles não são a mesma coisa? Porque quando a gente fala de massa específica, a gente está falando de um objeto puro, um objeto homogêneo, tá? Então, por exemplo, uma barra de ferro, né? Uma barra de ferro é um objeto constituído apenas de ferro. Então, a gente pode falar em massa específica. Agora, alguns objetos possuem mais de um elemento na sua composição. Por exemplo, o aço. Ou, por exemplo, um caso mais simples de um objeto, se você tiver um objeto em que ele tenha água e óleo junto, ou que ele tenha uma parte sólida e uma parte líquida, como gelo e água. Então, aí você já não está falando mais de uma coisa homogênea, né? De uma coisa que é uma coisa só. Então, quando a gente falar de uma substância homogênea, uma substância pura, a gente pode usar massa específica. Quando a gente falar de um objeto qualquer, tá? Aí no caso densidade serve para qualquer coisa, por isso que a gente costuma usar densidade mais do que massa, a gente vai usar densidade. E quando, né, a gente estiver tratando de uma substância pura, uma substância homogênea, a massa específica vai ser igual à densidade. Mas o conceito dos dois é o mesmo. É massa sobre volume, tá? Tranquilo. Então já definimos duas coisas.
Agora a gente vai entrar propriamente, né, na parte de hidrostática. Para a gente analisar o nosso primeiro caso, a gente vai analisar um caso onde a gente tem um recipiente. Então, ó, aqui de preto é o recipiente e um líquido dentro desse recipiente em repouso, tá? Imagina aí um balde com água, por exemplo. É um exemplo. Então, você tem um recipiente, um balde cheio de água. Ponto. Já é o nosso exemplo. Tranquilo. O que eu vou imaginar, né? Eu vou imaginar que dentro desse balde com água, né, eu vou fazer um recorte. Eu vou supor que dentro desse líquido existe um cilindro imaginário, tá? Então eu fiz aqui um cilindro imaginário de vermelho. Sobre esse cilindro, né, se esse cilindro existisse, quais seriam as forças que atuariam sobre esse cilindro, né? Eu teria uma força F1 aqui em cima, causada por essa porção de água que tem aqui em cima. Eu teria uma força F2 embaixo, causada por essa porção de água aqui embaixo, e teria um peso, né? Sendo que esse peso é o peso da água dentro do cilindro, tá? Então eu tenho um balde com água. Dentro dessa água eu tenho um cilindro, né? Um cilindro imaginário que não tem massa, que não tem paredes. Ele é só um cilindro ali para a gente delimitar um espaço. Então esse cilindro imaginário, né? Ele tem uma força sendo aplicada em cima dele, que é a força causada pela massa de água que tem em cima dele. Ele tem uma força embaixo, que é causada pela massa de água abaixo dele. E o que está dentro do cilindro tem um peso, né? Lembrando que peso é massa vezes gravidade. Beleza. Então, se esse líquido está em repouso, né? Ou seja, ele está parado, a gente sabe que quando uma coisa está parada, ela está em repouso. E a gente sabe que isso é uma condição que diz que a minha força resultante sobre algo em repouso tem que ser o quê? Tem que ser zero. Então, quais são as forças que existem? A força F1 de cima para baixo, a peso de cima para baixo também, e a força F2 de baixo para cima. Beleza? Então, eu vou fazer F1 mais peso menos F2, porque F2 está para cima, está no sentido contrário. Isso tem que ser igual a quê? Tem que ser igual a zero, porque a força resultante tem que ser zero. Beleza. Passo esse F2 para o outro lado, então eu fico com F2 é igual a F1 mais o peso. Beleza. Peso a gente sabe que é massa vezes gravidade, certo? Só que aí, ó, o que é massa, né? Se a gente partir daqui, ó, dessa equaçãozinha que a gente viu, a gente sabe que massa, ó, massa é igual a densidade vezes volume, né? Eu posso pegar esse volume aqui, ó, passar para o lado de lá, e aí eu sei que massa é igual a densidade vezes volume. Então, no lugar de massa aqui, eu vou botar densidade vezes volume. E, mais ainda, eu posso abrir esse volume, né? Por quê? Volume não é base vezes altura? Ó, se eu tenho um cilindro, qual é o volume desse cilindro? Não é área da base vezes altura? Não é isso? Então, eu posso fazer, ó, em vez de volume, abrir em base área vezes altura. Beleza. Então, o que eu transformei meu peso? Eu transformei meu peso em densidade vezes altura vezes área vezes essa gravidade aqui. Tranquilo, peguei isso tudo e substituí aqui no lugar do peso. Ó. Então, eu fiquei com F2 é igual a F1 mais o peso transformado. Se eu pegar isso tudo aqui e dividir por essa área, né? Dividir os três termos por A, eu vou cortar esse A aqui e vou chegar em F2 dividido por área. F2 dividido por área, força dividido por área não é pressão? Então, F2 dividido por área é pressão 2. F1 dividido por área é pressão 1. Mais, cortei esse A, sobrou o quê? Sobrou D, H e G. Beleza. Então, aí a gente chega no Teorema de Stevin, que é essa formulazinha aqui, ó. Nossa primeira fórmula, tá? Que diz que a pressão no fundo é igual à pressão na superfície do líquido mais a pressão do próprio líquido, a pressão de coluna d'água.
Esse termozinho aqui, ó, DGH, é o que a gente chama de pressão hidrostática. Por isso que eu botei aqui, ó, pH. pH de pressão hidrostática. Ou pressão de coluna d'água. Tá? Também já... Pressão de coluna... Deixa só a pressão de coluna, tá? Pressão de coluna d'água. Não vai dar para escrever aqui, mas é pressão de coluna d'água. Que a gente vai representar por esse termo aqui, pH, tá? Então, o que essa fórmula aqui diz pra gente? Ela diz que a pressão aqui embaixo, ó, a pressão nesse ponto, que é o ponto 2, tá vendo? Lá embaixo, é igual à pressão que tem aqui em cima, que no meu caso é causada por F1, mais a pressão dessa coluna de líquido aqui, ó. Ó, essa coluna de líquido aqui, que era exatamente o meu cilindro, tá? Beleza, chegamos aqui na nossa primeira fórmula. Como que eu uso isso? Eu uso isso, por exemplo, se eu quiser calcular qual é a pressão no fundo de um recipiente, que é aqui, ó, exatamente esse meu segundo caso. Usando o teorema de Stevin, eu posso, por exemplo, calcular qual é a pressão no fundo de um balde. O nosso exemplo não era um balde cheio de água. Qual é a pressão no fundo de um balde cheio de água? A pressão no fundo, ó, a pressão nesse ponto aqui, vou chamar aqui, ó, de P, a pressão nesse ponto aqui, é igual à pressão atmosférica, que é a pressão de cima. A pressão atmosférica é a pressão causada pela nossa atmosfera, certo? Mais a pressão causada por essa coluna de líquido. Então, olha só, se eu tenho aqui um balde, né, cheio de água, qual é a pressão no fundo desse balde? A pressão no fundo é igual à pressão atmosférica, que é a pressão externa, que vem de fora, mais a pressão causada pelo próprio líquido. E aí a gente sabe que a pressão do líquido, ó, é essa pressão hidrostática aqui, que é o quê? É DGH, que é esse mesmo termo aqui, ó, DGH. Beleza? Então, essa aqui é a pressão no fundo. A gente pode chamar também de pressão no fundo. Pressão no fundo de um líquido. Pressão no fundo de um líquido. Pressão no fundo de um líquido. Se quiserem anotar aí, tá? Então, beleza. Recapitulando aqui, ó. Teorema de Stevin, tá? Aplicação do teorema de Stevin. Pressão no fundo. Tranquilo. Mais um caso aqui, ó. Vasos comunicantes. O que é vasos comunicantes, né? Imagina um recipiente, tá? Isso aqui é um recipiente, mas é um recipiente diferente, ó. Ele tem um formato de U, né? Vamos supor que nesse recipiente aqui eu tenho dois líquidos de densidades diferentes. Então poderia ser, por exemplo, óleo e água, tá? Aqui de roxo seria óleo e aqui de laranja seria água, por exemplo. Ou eu poderia ter, não sei, mercúrio e óleo, né? Qualquer dois líquidos que tenham densidades diferentes. A gente sabe que dois líquidos que têm densidades diferentes, eles não se misturam. Por exemplo, óleo e água. Se você pegar óleo e água e jogar num balde, você vai ver que vai ficar um embaixo e um em cima sem se misturar. Eles não se misturam, beleza? Então vamos supor que eu tenho aqui dois líquidos de densidades diferentes, ou seja, eles não se misturam. Então eu vou ficar com um líquido que vai ser mais denso na parte de baixo, com um líquido que é menos denso na parte de cima. E aí, né, eu posso traçar uma reta no limite onde esses líquidos se separam. Então, ó, nesse ponto A aqui, tá vendo? É onde os líquidos se encontram. Aqui eles não se misturam, porque eles têm densidade diferente. Então eu fico com o líquido laranja daqui para cá, ó, e tudo aqui para baixo, o líquido roxo, né? Então, beleza. Se eu traçar uma linha aqui, ó, né, exatamente aonde eles se dividem, eu posso chegar numa conclusão que é que a pressão em pontos, né, que tem a mesma altura, né, no caso aqui a altura em relação ao solo, por exemplo, se eu tiver assim, ó, se eu tiver um recipiente aqui com um líquido só, ó, se tiver um recipiente assim, e aí eu tenho dois pontos
dos pontos A e B na mesma altura. Ele ficou um pouquinho mais alto. Dos pontos A e B na mesma altura, ó. Esses pontos, quando eles estão na mesma altura, eles têm a mesma pressão, tá? Pontos na mesma altura, que estão no mesmo nível, fica melhor assim. Pontos que estão no mesmo nível têm a mesma pressão. Então, se eu pego esse ponto aqui específico, ó, que é exatamente onde os líquidos se dividem, todos os pontos nessa reta têm que ter a mesma pressão. Então, olha só, eu vou pegar esse ponto aqui, A, e vou pegar esse ponto B aqui, que está na mesma altura de A. Beleza? E aí, eu tenho, ó, uma altura aqui, ó, H1, que é do líquido 1, e tenho uma altura aqui, ó, 2, que já é do líquido quê? Do líquido 2. Aqui eu tenho o líquido laranja e aqui eu tenho o líquido roxo. Então tá, peguei dois pontos na mesma altura, exatamente na altura onde os líquidos se dividem, que é esse ponto A aqui, e aí eu separei eles com essa linha vermelha aqui, ó. Separei eles. E aí eu peguei qual é a altura em relação a esse ponto do líquido 1 e qual a altura em relação a esse ponto do líquido 2. Como eu falei que os líquidos no mesmo nível, né, dois pontos no mesmo nível tem que ter a mesma pressão, a pressão em A tem que ser obrigatoriamente igual à pressão em B. Ah, beleza. Então, ó, pressão em A tem que ser obrigatoriamente igual à pressão em B. Qual é a pressão em A? Ó, a pressão em A, pelo teorema de Stevin, ó, né, é o quê? É a pressão externa, pressão atmosférica, mais dGH, não é? Ou seja, é a pressão externa mais a pressão hidrostática do próprio líquido. Então, vou ter aqui, ó, pressão atmosférica, que é a pressão externa, mais a pressão do líquido 1. Por isso que eu botei P1. Beleza. Qual que é a pressão em B? A pressão em B é igual à pressão atmosférica também, que é aqui de fora, mais a pressão do líquido 2. Tranquilo. Posso cortar a pressão atmosférica, porque ela aparece dos dois lados, e aí eu fico com pressão do líquido 1, tem que ser igual à pressão do líquido 2. Quem é a pressão do líquido 1? Né? Pressão do líquido é a pressão hidrostática, que é igual a dGH. Então vai ser D1 vezes G vezes H1. Porque, ó, são líquidos diferentes. Então esse aqui é o líquido 2, esse aqui é o líquido 1. Então D1, né, densidade 1 do líquido 1 vezes a altura 1 é igual a D2 do líquido 2 vezes a altura 2. Beleza. Fiquei com esse H aqui dos dois lados, ó. Corto o H, sobrou o quê? Sobrou D1H1 é igual a D2H2. Então, essa equaçãozinha aqui, ela me dá uma relação entre as densidades desse líquido e essa altura aqui, ó. Né? Essa altura que esse líquido vai ficar. Beleza? Lembrando que D1 é a densidade do líquido 1 e D2 é a densidade do líquido 2. Beleza? Show de bola. Valeu, galera. Um abraço.